Começando mais um Ravache Pod, vamos falar de notícias sobre tecnologia, redes sociais, plataformas, um pouco de regulação também sempre. E aqui comigo, Yulia Serra. Prazer estar aqui de novo. Quarto episódio já do Ravache Pod, sempre uma honra. Bom, e aí, vou falar também do Catar, né? Eu fui pro Web Summit no Catar. Aliás, acabei de chegar do aeroporto, então, né? Qualquer coisa é a viagem. Qualquer coisa que eu errar ou qualquer deslize que eu cometer aqui é porque eu acabei de chegar de 15 horas e meia de voo. Mas foi uma experiência muito legal ter ido para o Catar, valeu muito a pena. Eu já tinha passado pelo Catar fazendo conexão, assim, a Qatar, né, Airways, que é a companhia aérea, é um hub, tem voo para tudo que é lugar, eu já tinha passado por lá, mas nunca tinha parado para de fato conhecer o país. E foi muito surpreendente, assim, a gente não... Aliás, eu nunca tinha ido para um país do Oriente Médio, eu nunca fui para Dubai, nunca tinha ido para o Catar, você me contou que já foi para Dubai, Já né? fui para Dubai, já tive a experiência de ir para Dubai. E como E foi? me surpreendeu, assim, eu tava falando até aqui, antes da gente começar, que eu tava com um certo receio sobre roupa, né, sobre vestimenta, porque a gente sabe sobre toda essa questão feminina lá. E me surpreendeu porque tinha muita gente, assim, com o ombro de fora, enfim, não usando a burca. Então, assim, pra mim foi uma surpresa a quantidade de gente, assim, que eu vi dessa forma. E para mim também foi uma surpresa. Talvez não pela mesma razão, porque já tinham comentado comigo a questão das roupas. Porque quando a pessoa vem do Ocidente, eles entendem, né, que é diferente mesmo. Então, é um pouco mais liberal. Inclusive, eu lá no Catar andei imagina, a gente foi conhecer alguns lugares assim de turísticos. Tinha mulheres, elas estavam com roupas normais aqui do Ocidente e foi tranquilo. Agora, o que me surpreendeu mais é a maneira como não só o Catar, mas os países do Oriente Médio têm encarado tecnologia, né? Ou estão encarando a tecnologia. Eu já tinha comentado sobre isso em novembro, quando eu fui para o Web Summit em Lisboa. Lá eu já tinha encontrado vários representantes do Catar e algumas startups que estavam aplicando para ir para o Catar. Não só para o Catar, né? Emirados Árabes, a Arábia Saudita. Essas regiões, né? Os países do Golfo, eles têm um desafio que é sair de uma economia muito dependente do petróleo para uma economia menos dependente do petróleo, para diversificar a economia deles. E esse processo de diversificação, a grande aposta deles é a tecnologia. E a IA generativa, que ficou muito popular de 2022 em diante, quando lançou o ChatGPT, explodiu em 23, né, 23, 24, agora esse ano. A IA generativa, ela já tinha dado uma janela de oportunidade para esses países, né, países como o Catar, se tornarem potências no futuro. Eles têm muito dinheiro, então tem um plano muito grande de investimento em infraestrutura, data center, cabo submarino, e também levar startups para os países. Assim, nos últimos 10 anos, a gente viu, né, o que eu apurei, uma série de unicórnios surgindo no MENA, que eles chamam, né, que é Middle East e North Africa. Então, é o Oriente Médio e Norte da África, que inclui o Egito, que também tem aí uma série de empresas crescendo muito rápido e tem unicórnios já. Então, tem unicórnios surgindo dentro do Oriente Médio. Isso, além de, óbvio, ser um ótimo investimento, né? Uma das startups, né, que é comum lá, assim, um aumento de 60 vezes do investimento. Então, você imagina um governo como o do Catar, que está fazendo um fundo, né? Eles lançaram no ano passado um fundo para startup com $1 bilhão. Se você aumentar 60 vezes um investimento desse, claro que numa conta mas numa conta grosseira, se for aumentar 60 vezes o investimento, que é o que eles calculam de média de retorno de quem investiu no Oriente Médio aí nos últimos anos, nas startups que viraram unicórnio, você vai ter um valor de mais de $60 bilhões, então é muito significativo. Mas $1 bilhão é um fundo, a gente está falando de uma região que investe trilhões de dólares, então tem um potencial muito grande. E aí, ó, que interessante. Eu conheci lá no Web Summit o pessoal da Galaxy, Galaxys,
que é uma empresa de marketing digital brasileira. Uma startup, eles usam pesquisas reais de pessoas, eles, né, fazem essas pesquisas e criam uma persona sintética. Esses dados das pesquisas alimentam uma IA que passa a dar resposta para as marcas que querem fazer campanha. Então, é uma forma de pesquisa mais rápida e mais assertiva, segundo o Daniel lá da Galaxy me explicou. Mas o Daniel também estava me explicando por que eles estão investindo, né? Ou melhor, fizeram um esforço para entrar no Oriente Médio. Então, eles entraram num programa de apoio de Dubai, no caso deles, Dubai, já estão com a equipe Dubai e agora ganhando clientes lá em Dubai também. E eu fiquei pensando, é muito legal que a Galaxy tenha ido, né, para Dubai. Eles, inclusive, se chegarem no número que o governo tem uma expectativa, eles recebem um investimento e esse investimento não tem um comprometimento de equity. Ou seja, o governo de Dubai vai colocar dinheiro, né, os Emirados Árabes vão colocar dinheiro na empresa sem se tornarem donas da empresa, que é uma coisa generosa, no certo sentido, mas o governo ganha porque ele vai ficar com mão de obra qualificada lá, vai atrair uma série de empresas. A Galaxy, né, ela é uma de 2.000, ou na verdade muito mais de 2.000, né? Só no Catar, que hoje é um concorrente, né? Esses países do Oriente Médio concorrem uns com os outros para ver quem atrai mais talento, quem atrai mais startup. Mas no Catar, por exemplo, só no ano passado foram mais de 2.000 empresas se candidatando. Dubai é a mesma coisa. Então a gente está falando de milhares de empresas do mundo inteiro que se candidatam para entrar nesses países e receberem incentivo. Então, de cara, você pode não receber pode não receber um dinheiro do governo, né? Mas você recebe escritório, você recebe oportunidade, você recebe mentoria, infraestrutura para ajudar essa empresa a crescer. Óbvio, essa empresa começa a atingir os resultados esperados pelo governo, aí sim tem um investimento financeiro. E é um negócio muito inteligente por parte do governo, porque dinheiro tem lá, mas você precisa de mão de obra, né? Mão de obra qualificada, principalmente. Então, você consegue atrair talento. E olha que eu tô lá, né, conhecendo o Catar, e claro, né, que para a gente é um choque cultural, né? A comida é maravilhosa, eu adoro comida árabe, então não foi um choque cultural nesse sentido. Mas tem uma questão, né, da religião, das mulheres andarem, né, muitas delas cobrindo o rosto, a gente só vê os olhos, né, com roupas tradicionais, os homens também usando a túnica, né, o corpo inteiro, lavando os pés dentro do banheiro, tem um lava-pé nos banheiros. Então, a gente tem esse choque cultural. Para muita gente, talvez não seja a primeira opção, se você tem uma startup, ir para o Oriente Médio. Por outro lado, né, o que eu ouvi também, né, de quem tem startup lá? Quando você vai para o Oriente Médio, você tem uma estabilidade que você não tem em outros lugares. O que eu quero dizer com estabilidade? Você sabe que é um governo que vai permanecer por vários anos. Esses países são monarquias, né? Monarquias constitucionais, mas em grande parte monarquias. Não em grande parte, são monarquias, né? São monarquias, então não tem uma mudança de governo, vai ter uma eleição. E aí são governos que estão há décadas e tendem a ficar muitos anos ali no poder. Se uma startup tem um comprometimento com o governo de que o plano é de 10, 20, 30 anos, esse plano vai durar 10, 20, 30 anos. Inclusive, quando eu perguntei, né, para um representante do Catar, que cuidava de um desses fundos do Catar, o que ele achava das críticas, né, de que os países do Oriente Médio estavam jogando dinheiro no problema e talvez queimando esse dinheiro, porque a corrida da IA já parecia, ou tem grandes líderes que são os Estados Unidos e a China. Lembrando que eu fiz essa pergunta em novembro, ainda não tinha o DeepSeek. E que ele me falou, olha, a gente está olhando um longo prazo. A gente está pensando daqui 40 anos, da mesma maneira que a gente fez quando a gente começou a explorar gás natural. O Catar, depois da Rússia e do Irã, é o país que mais produz gás natural no mundo, né? E uma das maiores reservas de gás natural do mundo está lá. Praticamente 10% do gás natural do mundo está no Catar. Outro ponto que a gente
Acho que vale destacar assim, do porquê essa necessidade da economia dos países, né, do Oriente Médio quererem diversificar, né, querendo buscar outro ponto. Eu fui visitar o Museu do Catar. Vou até colocar algumas fotos aqui depois. Depois não, agora, né? Para vocês verem. Assim, eu fui no Museu Nacional do Catar e é muito interessante. É um prédio do Jean Nouveau, que é um arquiteto super premiado, ganhou Pritzker Prize. Enfim, é uma sumidade aí da arquitetura. Fez um prédio maravilhoso. Só de ir no prédio já vale a visita, né? É um prédio muito interessante, é um museu multimídia. Você não vai ver obras como você vai num museu, mesmo como o MASP aqui, né, que você vê obras mais contemporâneas ou tradicionais. Não, esse é um museu feito para exaltar a história do Catar. E uma coisa que chamou minha atenção é que o Catar, há pouco mais de 100 anos, ou menos de 100 anos atrás, melhor dizendo, era um país muito pobre. Era um dos países mais pobres do mundo, né? E hoje o Catar está entre os países mais ricos do mundo. É a quarta maior renda per capita do mundo, o Catar. Claro, muito recurso natural, tem muita exportação, entra muito dinheiro no país, mas olha o salto, né? Você deixar de ser um dos países mais pobres no mundo para se tornar um dos países mais ricos do mundo num espaço de menos de 100 anos. O que aconteceu? A economia do Catar era baseada... era extrativista, né? Tinha cultura de pérola, tinha agricultura, mas o principal negócio do Catar, lá por entre 1900 e 1920, era a cultura de pérolas, né? Não era cultura, né? Era Extração? Extrair pérola, exatamente. Só que os japoneses começaram a cultivar a pérola. Então a pérola cultivada ficou muito mais barata, né? Ela era muito mais barata do que a pérola natural, como era no Catar. Isso gerou uma crise econômica no país. Além, né, da pérola natural dos japoneses, teve ainda uma pandemia no Catar, né? Então teve muita gente doente, que atrapalhou a economia, e para piorar teve uma grande tempestade no país que também causou muita destruição. Então o país já vinha com a economia muito afetada, principalmente por causa da quebra da indústria da pérola, e aí vem a crise de 29, Bolsa de Nova York quebra, e aí os compradores de pérola nos Estados Unidos e Europa também param de comprar pérola. Então o país ficou numa situação muito, muito difícil, até que se descobre petróleo, né? Foram algumas décadas aí muito desafiadoras para o Catar, mas se descobre o petróleo, e aí o país reescreve a história dele, e parte disso é também desse investimento, dessa visão de anos. Eu escrevi uma coluna no Valor lá, tem mais detalhado, tem número, tem dado, tamanho do crescimento do Catar, de outros países do Golfo, mas para mim chamou a atenção, né, como a história de 100 anos atrás, de estar dependendo de uma única cultura, e essa cultura ser totalmente comprometida por causa de uma nova tecnologia, que era o cultivo de pérola, né? Essa nova tecnologia acabar com toda uma indústria que existia no país. Então, isso, do meu ponto de vista, ajuda a explicar o porquê essa ambição, né, tão grande dos países do Golfo, né, não ficarem dependentes só do petróleo. A gente sabe, né, que o petróleo vai ser usado ainda por muitos anos, mas tem uma busca crescente para que se use menos energia fóssil e a gente passe a usar mais energia renovável por uma série de questões que a gente está vendo aí no clima, no dia a dia. E os países árabes estão atentos a isso. E a IA, claro que tem essa questão da mudança do modelo do petróleo, mas tem um outro ponto, né? Que mesmo a IA consome muita energia, né? Esse crescimento avassalador do consumo de energia da IA também é uma oportunidade para os países do Golfo, porque eles têm muito combustível fóssil, mas eles também têm muita energia solar. E tem muito data center sendo feito no Oriente Médio. Eu até comentei, né, da questão da estabilidade no Oriente. Alguém falou assim, o Oriente Médio não tem estabilidade. Precisa tomar cuidado, né, quando a gente fala qual é o Oriente Médio, porque tem países que são muito estáveis ali. Tudo bem, teve a invasão do Kuwait lá no passado, o Irã,
né? Irã, Iraque, Afeganistão não são países estáveis, mas a gente tem ali uma série de outros países na região que, do ponto de vista econômico... Era isso que eu ia falar também, tem o ponto de vista que você está olhando, né? Do ponto de vista econômico, são estáveis. Claro, tem suas crises, Dubai já quebrou, mas olha que interessante, quebrou, mas não quebrou, porque os vizinhos ajudaram e recuperaram ali o país, né, quando ele, alguns anos atrás, passou por uma grande crise. Uma dúvida que eu tenho, assim, não sei se você percebeu passando pelo Catar, a gente fala muito do imediatismo que a gente sente hoje com as tecnologias, essa resposta de ontem para ontem, todo mundo quer resultado rápido, fácil, enfim. E eles falam sobre esse plano de 40, 50 anos que você chegou a comentar. Você acha que tem um pouco a ver com esse passado deles de entender assim que as coisas demandam tempo para você chegar num certo patamar? Porque aqui a gente quer tudo tão rápido, pensar no investimento em 40, 50 anos. Também tem outros fatores, como você mesmo disse, do próprio governo, né? Quando o governo alterna, que a gente sabe que alguns projetos são deixados pela metade. Mas, assim, o que você sentiu nesse sentido do Catar? Olha que curioso, assim, né? Quando você entra nos banheiros, né? Eu estava lá no evento do Web Summit, que é num centro de convenções super moderno, no centro da cidade lá. Mas no banheiro masculino, ao invés de ter mictório nas paredes, você tem o lava-pés, né? Que é parte, né, do ritual deles, né, de lavar os pés. Então eles têm que lavar o pé. Os muçulmanos, né, se preocupam muito com essa questão da higiene. Então, pelo que eu li, né, lavar o pé também é uma questão de purificação e tudo mais. Mas todo esse contexto, né, faz com que demore mais. Né? As coisas demoram mais. Então, para eu usar o banheiro demorava mais. Eu brincava que era quase a mesma fila do banheiro. Quase não, era a mesma fila do banheiro feminino, se não maior. Né? Então, lá pela primeira vez eu me vi forçado, porque no Ocidente não é assim. O banheiro masculino, usualmente, vai muito mais rápido que o feminino. Então, ali eu já me vi forçado a repensar o tempo, né? Quando eles param para fazer as orações. Então, acho que sim, tem uma questão da política, mesmo no dia a dia, né? Nas conversas, quando a gente interage com as pessoas, não tem aquela angústia que o Ocidente tem. Eu até brinquei assim, né, que às vezes a gente entrava numa loja para comprar alguma coisa, eles são sempre muito simpáticos, muito educados, né, mas não tinha aquela coisa de vender, né. Quando você vai para alguns países, né, outros não do Golfo, né, você fala assim, qual é o preço disso? Para turista, não, o cara fala, é tanto. Aí você vai sair da loja, ele começa a baixar o preço, né. E lá não, você sai da loja, tipo, não tem uma... aquela coisa de querer vender, barganhar, quer comprar, quer, não quer. Eles são muito tranquilos nesse sentido. Pelo menos foi a minha experiência. Acho que é importante dizer, quando a gente viaja, é a nossa experiência. Cada um tem um olhar, vive uma viagem ali diferente. Mas pela minha experiência foi interessante. Mas assim, claro que tem coisas que não são habituais da gente aqui. Para eu entrar no hotel, a minha mala passou no raio-x dentro do hotel. Assim, tem uma preocupação muito grande com segurança, mas também com a questão do álcool. Então não tem álcool lá? Não, tem. Você encontra álcool dentro de restaurante, dentro de bar, só que é muito caro. Até para ter uma licença para poder vender álcool, você tem que pagar muito para o governo. Então o álcool é muito caro, o cigarro é muito caro. Você não vê, eu pelo menos não vi muita gente fumando na rua, o que é ótimo, né? Porque ataca a minha rinite. Então tem aspectos que são positivos, assim. Não ter as pessoas fumando perto de mim, lá foi bom. Então, claro, né, que tem as diferenças culturais, mas e isso dificulta, por um lado. Por outro, para investidores que buscam uma estabilidade, que buscam uma segurança, que buscam uma oportunidade. Né? Aqui no Brasil, a gente sabe o quanto é difícil você encontrar investimento. Por exemplo, o próprio, né, Daniel da Galaxy falou, cara, se você não é uma fintech no Brasil, é muito mais difícil você conseguir aporte. É muito mais difícil você conseguir dinheiro. Ele está na área de marketing, logo ele vai ter uma dificuldade muito maior do que sendo uma fintech. E lá, o Catar, por exemplo, é a sede da Al Jazeera. Então, há anos tem um investimento em notícia, é uma economia que está buscando diversificar, né?
o que ela faz, mas ela também não está só atrás de um único tipo de negócio. Fintech, ela é mais abrangente. Não, perfeito. E achei bem interessante o que você falou dessa questão dos hábitos, né? Como os nossos hábitos rotineiros moldam também nossos hábitos de consumo. Não, pensa como a questão de segurança aqui no Brasil. O Brasil é uma referência em segurança bancária no mundo inteiro. Mas por quê? Infelizmente, porque a gente tem um número assombroso de fraude e todo tipo de crime no sistema financeiro. Então, a gente tem um sistema financeiro muito seguro hoje em dia por conta do nosso histórico. Enfim, é o contexto, né? Cada país vai ter suas vantagens e desvantagens. Né? Com certeza. Uma vez eu conversei com uma psicóloga e ela chegou a falar que a gente estava falando sobre as diferenças de gerações, enfim, sobre justamente as crianças quererem tudo de ontem para ontem, né? Agora, a hora que eu quero, eu pauso a Netflix. E ela estava me explicando justamente isso, assim, há algumas gerações, os pais tinham 10 filhos, e aí você tinha que dividir o banheiro, você tinha que esperar para você usar. A gente, né, eu já peguei isso, fita, rebobinar a fita. Então você assistia a fita inteira, rebobinava. Não tinha botão de pausa na TV vida é assim muito pra fácil hoje, né? As pessoas não esperam nem mais no ponto de ônibus. Eu quero ver uma assim. série, tinha o dia e o horário. Se eu perdi a série, enfim, só vou ver na semana que vem e o episódio próximo. Então, assim, a gente perdeu mesmo esse hábito de esperar pelas coisas, e isso também se reflete em outras partes da nossa vida. Mas eu também, vou ser bem franco, eu também não acho que isso é um problema. Eu acho que é o que é. E a gente se adapta aos novos contextos, né? As tecnologias, quando elas chegam, elas vêm que nem onda, entendeu? Você pode adiar, você pode tentar adiar, você pode tentar parar, mas quando ela é aceita pelo usuário, quando ela traz um benefício para o usuário, para o consumidor, você não consegue parar essa tecnologia. A única grande tecnologia disruptiva que a gente conseguiu, ao longo da história, retardar o crescimento foi a bomba atômica, a energia nuclear. Mas porque ela é muito complexa de ser desenvolvida, já foi mais, mas é complexa de ser desenvolvida e muito cara de se fazer, e tem, enfim... E tem países que não querem que outros tenham a bomba atômica. Mas, tirando essa, assim, mesmo olha que a gente está falando de Oriente hoje, né? Você vê que quando se inventou, né, a capacidade de se imprimir, né, livros, panfletos, né, o Gutenberg criou, né, a tecnologia, ela rapidamente se espalhou pela Europa. No Oriente, né, essa tecnologia não se espalhou tão rápido, porque os governantes, né, dos países árabes teriam que fazer um investimento muito alto, era muito caro você investir para fazer o maquinário em árabe, né, para ter os tipos em árabe e tudo mais. Então, não foi feito. Agora, isso não impediu que as máquinas de impressão chegassem também no Oriente Médio. Então, assim, demorou o processo. Por quê? Né? Quem tinha dinheiro para fazer isso eram os sultões, eram os governos locais, né? Ou as monarquias locais que não tinham interesse em acelerar esse processo. Agora, tinha a impressão, né, nos países do Oriente, usava essa impressão com letras ocidentais, né? com a escrita ocidental. E tudo bem, eles não tentaram barrar isso. Mas em algum momento até a impressão em árabe aconteceu. Por quê? Porque o custo disso vai caindo. A tecnologia também vai reduzindo o custo e aí a implementação dela acaba sendo inevitável dentro dos mercados. Então, mesmo com a IA. A gente pode achar ruim, mas o DeepSeek é um exemplo, que já caiu o valor. E quando ela chega num platô, quando essa tecnologia ela não avança, ela vai ser substituída por outra, ou vai chegar um grupo novo e vai encontrar uma maneira nova de desenvolver essa tecnologia. Então, acho que esse é um caso assim, né? Das máquinas de impressão, que em algum momento chegaram. Ou mesmo, né? O caso do Japão, né? Gente, se eu errar alguma data, alguma informação, eu estou falando de cabeça aqui, de novo, não tem um roteiro aqui, então, mas normalmente eu acerto. Se você pensar no Japão, o Japão tentou impedir a chegada de novas tecnologias, né? Tem até uma série muito legal na Shogun,
que tá na Disney, agora juntou Disney agora com Star uma Plus. bagunça. Né? Mas a série era nos Estados Unidos é da Hulu, no Brasil tem no Disney, né? Que o Star Plus juntou com o Disney, então tá lá no Disney, Shogun. E essa série conta a história, né? De como os portugueses, né, tentam manter os ingleses distantes do Japão, e mesmo como o Japão é resistente a trazer novas tecnologias. E você olha o Japão hoje, é um país super avançado, super tecnológico. Então, lutar contra a tecnologia não costuma ser muito efetivo. Aliás, nunca é efetivo. De novo, acho que o único caso assim, de uma tecnologia que não se tornou após... Né, estamos falando de energia nuclear, já tem décadas aí, que a gente usou amplamente, né, para criar uma bomba, por exemplo. Acho que é um caso... E, aliás, não é que a energia nuclear não se popularizou. A bomba, felizmente, né, não foi popularizada. Poucos países têm bomba atômica hoje em dia. É um grupo limitado. Mas essa tecnologia não se tornou mais ampla porque ela é cara, porque tem pressão para que outros países não tenham essa tecnologia. Mas, fora isso, eu não consigo pensar em outras tecnologias que, quando são muito efetivas, não tenham sido popularizadas. É o que você falou, né? Quando facilita a nossa vida, é difícil você conseguir barrar isso. É isso. E aí você vai ter uma série de questões, né? Quando eu jogava videogame, eu já disse isso aqui, quando eu jogava videogame, minha avó falava que eu ia ter problemas porque eu jogava videogame. Agora, os pais da minha avó talvez dissessem que ela passava muito tempo ouvindo rádio, e os meus tataravós talvez dissessem que alguém da minha família passasse muito tempo lendo romance, e o romance, porque ocupava muito tempo. E a verdade é que a gente vai se adaptando a esses novos meios de entretenimento, essas novas tecnologias, né? E vai aprendendo a lidar com elas. Eu digo meio de entretenimento porque, pode observar, muitas vezes, ou grande parte das vezes, as novas tecnologias elas chegam primeiro no meio do entretenimento. Jornalismo. Jornalismo não é exatamente entretenimento, mas Sim, num certo sentido Então você pega o ChatGPT, por exemplo, onde ele impactou de cara, assim, né? Produção jornalística, produção de texto, produção de vídeo, o próprio TikTok. Redes sociais, né? O segredo do TikTok é um algoritmo, né? E esse algoritmo teve um grande impacto aí na maneira que a gente consome conteúdo. Então, sempre que eu olho entretenimento, sempre que eu olho mídia de maneira geral, me parece ser a invenção das máquinas de impressão, né? Você poder imprimir em escala. De novo, é a mídia lá a primeira que sofre, né? E outro exemplo, vários países, né? Quem vivia de escrever texto, né? Fazer os manuscritos, alguns tentaram barrar a impressão de livros, mas não adiantou, a tecnologia foi popularizada. Não, com certeza. É o que você estava falando, né? E você está falando de... sua mãe falava do videogame, antes podia falar da escrita, enfim. Hoje, para mim, é o TikTok, né? Acho que é o TikTok, daqui a pouco vai falar que vai surgir outra. Estão falando, né? que as crianças estão usando muito o ChatGPT para fazer trabalho de escola. Sim. Ou no trabalho. Semana passada a gente deu essa notícia aqui, né, dos advogados que foram advertidos que estavam usando IA excessivamente lá nos processos. É claro que tem uma questão de privacidade, sigilo, né? Mas é natural que as pessoas usem, né? Porque facilita muito o dia a dia mesmo. Não, e até a questão que no início desse ano, né, enfim, da proibição dos celulares nas escolas, teve toda essa questão também, tem um pouco a ver com isso também. Talvez seja uma maneira que a gente esteja usando para aprender a lidar com essas tecnologias, né? Vamos lembrar que a gente está falando de criança. É muito mais difícil para uma criança estabelecer os limites do que para os adultos. Apesar de que tem criança que parece mais adulto que adulto, né? Mas o fato é assim, a criança tem uma dificuldade maior de estabelecer os limites. E ela precisa ser educada, né? Acho que todo mundo precisa ser educado nesse sentido. Mas as crianças são mais suscetíveis, para o bem e para o mal ali. Então, faz muito sentido, do meu ponto de vista, você impor esses limites na escola, até para acabar com a pressão social. Porque se tem uma criança não usando e outras ali usando, ela vai querer usar também. Uhum. Então, quando você coloca uma regra que vale para todas, eu acho que
inteligente, porque você tira a pressão social, que no caso das crianças é ainda maior, né? Não, com certeza. Acho que são medidas assim que a gente vai aprendendo conforme a tecnologia vai avançando também, né? Não tem muito como a gente tenta se preparar, a gente tenta prever, mas a gente anda concomitantemente. E as notícias? O que que temos de notícias aí essa semana? Já começar uma que tem tudo a ver com a sua viagem, que fala sobre um país também do Oriente Médio e também sobre investimento em IA. Então, vai ser impossível eu pronunciar o nome dele aqui. Então, qualquer coisa aparece o nome dele aqui na tela para mim. Mas é o irmão do presidente dos Emirados Árabes Unidos, Tamim bin Zaiden Al Nahyan. Devo ter falado tudo errado, mas enfim. Que ele é um membro da realeza. E, enfim, ele já disseram já que ele já teve várias paixões. Então, vira e mexe, ele fala, agora minha área é videogame. Ele gosta de jiu-jitsu, agora, isso, cada hora é uma coisa. E agora ele colocou na cabeça que é IA. Que ele quer investir em IA. E aí, até nesse quesito, o que talvez surpreenda ou não é que ele já foi elogiado por gigantes da tecnologia como Apple e Microsoft, CEOs dessas empresas. Ele foi visitar a fábrica da Tesla, Sim, foi de camiseta na fábrica jeans, da Tesla, jeans e camiseta. Encontrou o Musk, encontrou o Zuckerberg. Então, assim, e aí muita gente... Ele gosta de jiu-jitsu, que nem o Zuckerberg. Exatamente, até falaram uma questão brasileira aí. Mas e aí falaram, nossa, gente, mas por que eles estão aceitando, né, encontrar ele? Tá todo mundo tratando com tanto esses elogios, enfim. E aí tem muito a ver justamente com o que você falou. Eles têm dinheiro. Você tem o valor do fundo deles Eu trouxe o dado aqui, que ele tem ativos estimados em 1,4 trilhão de dólares. Não, os ativos são maiores. 1,4 tri é o que ele administra. Só ele. Exatamente. E ainda... Não. É isso mesmo. E aí, né, uma fortuna pessoal aí que vai muito além, então... Assim, ele é da família real, então a família que governa o país, então a fortuna, em tese, a fortuna dele é a fortuna do país, assim, é óbvio que ele representa interesses, né, da família também, e é uma realidade, gente. A gente pode gostar ou não gostar, independentemente da sua posição, é um dinheiro... muito grande, né? Pô, 1,4 trilhão de dólares, não estamos nem falando de real. Trilhão. Então é muito dinheiro suficiente para o Elon Musk receber, para o Zuckerberg querer ser amigo. Então tem, óbvio, né? Tem uma série de... Mas diz que ele é o espião porque ele também é muito interessado em questões de segurança, né? E tem tecnologias de última geração, as mais avançadas do mundo, para espionar quem ele quiser. Bom, tem um outro lado aí desses países, estamos falando aqui do Oriente, né, Oriente Médio, a gente sabe que os serviços de segurança desses países são muito... Quando eu digo serviço de segurança, é de espionagem mesmo, para combater qualquer oposição dentro do país, são muito presentes, são muito efetivos e usam as últimas tecnologias também. Mas é um caso interessante aí. Mas, de novo, o que os Emirados Árabes estão fazendo é semelhante ao que a Arábia Saudita tenta, é semelhante ao que o Catar faz, mas esses países têm questões internas aí, né? São monarquias, são governos que estão há muitos anos no poder e tem oposição. E a oposição é reprimida nesses países. Né? Sim, com certeza. E ainda falando sobre esse tópico da corrida da IA, o Alibaba planeja gastar, nos próximos 3 anos, 53 bilhões de dólares, que são equivalentes a 300 bilhões de reais. E até trouxe aqui alguns dados. A Meta prometeu para 2025 gastar 65 bilhões, tudo em dólar, tá, gente? Uhum. O Google, 75 bilhões, a Amazon, 100 bilhões e a Microsoft, 80 bilhões. Então, assim... Mas todo mundo nessa, posso falar, mas eu tomo muito cuidado com esse negócio de número, porque as empresas divulgam os números. Só que quando ela corta esse número, ela não vai publicamente dizer que cortou o número. E às vezes a gente não está acompanhando isso. Então, por exemplo, a Microsoft começou a cancelar contratos de servidores, né, de data center que elas tinham. Elas também alugam data center, né? Começou a controlar alguns contratos. Eu estava lendo isso hoje. Ela diz que a posição oficial da Microsoft é que não muda a estratégia dela. Mas se não muda e está crescendo tanto, por que ela está cancelando o contrato? Então,
E é normal, tá? Não tem problema nenhum a Microsoft ou reduzir. Isso é demanda, né? A demanda aumentou, você aumenta a aquisição de data center, diminuiu, você vai conter essa aquisição ou mesmo se desfazer de alguns. Só que tem muito hype para dizer que está investindo. Quando tira o pé do acelerador, essa notícia não é dita de maneira tão pública como a gente imagina. E aí já tem gente falando, sim, que tem uma desaceleração no mercado de chip. A NVIDIA divulgou o resultado, né? Isso aqui vai ser editado, então a gente vai pro ar daqui 2, 3 dias, mas divulgou ontem, aqui da data de gravação, hoje é quinta-feira. Quarta-feira, dia 26, para ficar preciso. Hoje é quinta-feira, foi divulgado ontem na quarta-feira, e hoje que a Bolsa abriu, ela, apesar de ótimos resultados, ou de bons resultados, ela não tá mexendo a Bolsa como mexia antigamente. Ela divulgava qualquer resultado bom, a Bolsa disparava. Claro que o Trump também não ajuda, porque tem a tendência é que ele endureça as políticas que o Biden já tinha feito. Parece que ele quer desfazer tudo que o Biden fez. Né? Não é que parece, de fato está tentando. Mas em relação à restrição de chip para outros países, isso afeta diretamente a China, isso não mudou. A China e a NVIDIA. A NVIDIA vende muitos chips para a China. Isso não mudou. Ele continua não querendo que a NVIDIA venda chips para a China. Não, perfeito. E falando do Trump, ele também foi mencionado aqui indiretamente, porque o Reino Unido adiou os planos para regulamentar a IA. Então já tinha uma regulamentação aí para inteligência artificial sendo, enfim, trabalhada lá no governo. E, enfim, era para sair em fevereiro, no início de março, e eles falaram, já uma fonte interna falou, deixa eu dar, ao The Guardian, que não sai antes de junho, e a ideia é justamente para estar alinhado aos interesses do Trump. Assim, a gente está vendo, né? Sempre que está nitidamente, né? Quando a gente viu na posse todos aqueles fundadores, líderes de Big Techs, né? Do lado do Trump, lá estava o Jeff Bezos da Amazon, estava o Jeff Bezos, fundador da Amazon. O Zuckerberg também da Meta. Da Meta, que é Instagram e Facebook. Né? Enfim, o Musk, que tem um lugar de destaque no governo, estava na posse também. Quando a gente vê as figuras que estavam lá, está claro que o governo americano, e particularmente o Trump, vão defender os interesses das Big Techs. Porque as Big Techs são as novas empresas de petróleo, gente. Os Estados Unidos lutavam com unhas e dentes para defender as gigantes de petróleo. Muitas dessas que foram operar no Oriente Médio e que geraram uma série de conflitos lá. Foi no Catar. No Catar tem uma base americana. Né? Como tem outros países também lá do Oriente Médio, que era para defender o petróleo, para defender os interesses americanos na região. E as Big Techs são as novas empresas de petróleo. Os Estados Unidos vão fazer esforços para defender essas Big Techs. E a Europa... O Reino Unido e a União Europeia estavam avançando para uma regulação não só de IA, como uma regulação de redes sociais. E o Trump está ameaçando os países assim, olha, se você regular uma Big Tech americana, eu vou aumentar os impostos. Acho que o risco para o Trump aí tem um risco imenso para os Estados Unidos, né, que é perder a credibilidade de aliado, porque não é uma postura de aliado, não tem negociação, né? Ou você faz o que eu mando, ou eu tomo o que é seu, é meio isso, né? Eu brinco que a bola é minha, né? O Trump é a criança que desce, a bola é minha, acabou tudo, não brinco mais, vai embora. Só que isso gera um desgaste muito grande, então no médio e longo prazo, acho que os Estados Unidos perdem. E os países também, num dado momento, podem falar, olha, não tem mais para onde correr, não adianta a gente ficar cedendo, não tem negociação, então também vamos falar direto com a China. Porque não existe uma única potência no mundo. E aí a gente vai ter essa história sendo reescrita com países buscando alinhamentos que talvez não buscassem porque não vem mais um aliado nos Estados Unidos. Eu acho que esse é o grande risco que tem para os Estados Unidos. E o Golfo do México, o Golfo da América, tá aí para provar isso, né? Que ele já tirou da Casa Branca quem não usa mais Golfo da América. Então, assim, quem não tá usando... Pois mais não, né? Tiraram quem os jornalistas da AP, né? Porque então... a AP não quer se recusa a chamar de Golfo da América e continua chamando de Golfo do México. E até nesse sentido que você falou, né, da Declaração de Paris também, que 60 países assinaram o termo na última semana.
E eles também, o Reino Unido e os Estados Unidos se recusaram. Então, mais uma vez, mostrando isso que você falou também, né? E aqui vamos para outra notícia, né? Que foi uma pesquisa realizada pela Association of Online Publishers, a AOP, com editores digitais no Reino Unido, e mostrou que 48% dos editores têm garantir como, uma força de trabalho diversa e inclusiva como prioridade. Então, assim, menos da metade tem essa questão como prioridade. E a maior prioridade assim que eles citaram foi de aumentar nosso número de leitores com 85%, desenvolver novos fluxos de receita por meio da inovação de produtos 80% e aumentar as receitas de publicidade 79%. De novo, essa questão do crescimento, né, sendo colocada aqui acima dessa questão da diversidade e da inclusão. Olha, mas eu acho que assim, toda empresa faz isso. No fundo, não sei, não. Eu acho que tem empresa que de fato tem a diversidade, a equidade, a inclusão, a agenda ESG no topo do interesse dela. Mas grande parte dessa conversa nos últimos anos, ela era uma conversa de PPT, de PowerPoint, de apresentação. Não era uma conversa que de fato tivesse incorporada ao negócio da empresa. Acho que pouquíssimas empresas fazem isso. E talvez não seja nem a empresa inteira, talvez algumas áreas de algumas empresas, né? A gente costuma pensar em empresas, né? A empresa. Mas normalmente são várias empresas dentro de uma empresa. Então, às vezes tem um diretor, né? Um vice-presidente que está preocupado com isso e faz com que isso seja implementado na área, mas nem sempre isso é uma estratégia alinhada com a empresa inteira. Por que diversidade, equidade e inclusão, no final do dia, por que eu acho que mudou isso? Eu comecei a falar que isso ia mudar antes do Trump, mais de um ano atrás, lá quando a Unilever trocou o CEO e trouxe um CEO que veio da Ambev, que tinha uma experiência de trocar, já tinha sinais claros ali de uma pressão do mercado para mais resultado e menos posicionamento de marca, menos, enfim, questões de ESG de maneira geral e também de diversidade, equidade e inclusão ali, né? Isso era uma demanda do mercado. Essa demanda já começou 1 ano e meio, 2 anos atrás. O Trump, ele é meio um catalisador de tudo isso. Agora, as empresas que não tinham isso de fato no seu DNA, muito rapidamente acabaram com tudo isso. Eu ia até te perguntar, você acha que o fato vai dar oficialização, não sei se a gente pode chamar assim, do Trump, de falar isso abertamente, a Meta retirar o seu programa, faz com que as empresas que antes, como você falou, tinham no PowerPoint isso, tirem, falem, agora eu não preciso mais falar disso. Você acha que é um incentivo? Não, eu acho que é um incentivo, mas às vezes, talvez a gente esteja invertendo as coisas, né? Muitas vezes parece que as coisas acontecem porque o Trump quer que seja assim. E o Trump, ele me parece ser um animal de mídia. O que eu chamo de um animal de mídia? Ele não tem uma verdadeira crença dele. Ele é movido pela oportunidade, por aquilo que a mídia pauta e ele pode se aproveitar. Então ele viu na economia americana uma fragilidade no governo Biden, que era o crescimento da inflação, e aí ele veio com... Não, eu vou fazer a América grande de novo. Você vai ter o seu emprego de volta. Pode ser uma promessa vazia, mas ele identificou ali uma questão que as pessoas queriam. E além dessa questão do ter o emprego de volta, ter o seu orgulho de ser americano de novo, tinha uma questão clara que, assim, a América média, né, o homem branco médio americano, se sentia atacado de alguma forma por todas essas políticas. E ele viu nisso outra oportunidade. E eu acho fundamental as políticas de diversidade, equidade e inclusão, mas de fato aconteceram exageros, né? A esquerda, num certo sentido, foi tão extrema em alguns pontos que facilitou o trabalho da direita. Acho que isso aconteceu nos Estados Unidos e, de certa forma, no Brasil também. E talvez piore nas próximas eleições, 2026, né? Eu lembro que eu estava num treinamento, por exemplo, e aí surgiu uma discussão sobre falar ou não a palavra buraco negro. Buraco negro no espaço. E aí se gastou uma energia tremenda discutindo se era politicamente correto falar buraco negro ou não. Eu acho que é nesse ponto da discussão que as coisas podem se perder. Sim. Óbvio que eu sou a pessoa...
Tô longe de ser uma pessoa qualificada para falar disso, né? Mas a leitura que eu faço é que esse posicionamento extremo dos dois lados beneficiou mais a direita do que a esquerda. Tá claro. Particularmente nos Estados Unidos. Tá claro. E até falando sobre a questão que a gente já vinha falando um pouco as Big Techs querendo controlar, enfim, uma censura. Nessa semana, alguns usuários relataram uma certa censura quando usaram o Grok 3, que é o novo chatbot do Musk, né? Do XAI. E, assim, é questionável, porque os usuários falaram que quando eles perguntavam quem é o maior disseminador de desinformação, ele não apontava o Musk, o Trump, enfim. E a gente sabe que, enfim, é um termo que dá margem para contestação, né? Desinformação, quem é a pessoa. Mas como já foi provado diversas vezes que alegações deles são falsas, rolou essa certa questão da censura. E aí, pouco tempo depois, alguns dias depois, começou a aparecer Trump na resposta quando você fazia essa questão, quando você fazia essa pergunta pro chatbot. Acho que, assim, a gente não pode esquecer, né, que por trás do algoritmo tem humanos programando o algoritmo. Então, o algoritmo ele não é bom nem ruim. A tecnologia não é boa ou ruim. Né? O que define como essa tecnologia vai ser usada são as pessoas. São os humanos, que seja quem programa, seja quem usa ela. Quando a gente pega remédio, é uma tecnologia, certo? Eu tenho remédio. Sim. O remédio ele pode ser usado para curar uma pessoa ou pode ser usado para matar uma pessoa. Assim como tecnologias são criadas e elas podem fugir de controle. Ninguém cria uma tecnologia com um intuito negativo. Né? Quando o Nobel... Sabia que a dinamite foi inventada pelo Nobel, né? Não sabia. O Nobel ele se sentiu tão culpado pela invenção da dinamite que ele criou o prêmio Nobel. Eu esqueci o primeiro nome, mas o prêmio Nobel. Então ele criou... ele ganhou muito dinheiro com a dinamite, mas vivia frustrado com o fato da dinamite que ele inventou para a mineração, que era ser usado para a guerra, ser usado para o combate. Então, da mesma maneira que o Santos Dumont, né, que era um pacifista, né, foi Sim, o pai tem da vários aviação, exemplos ao longo da história. Pai né? da aviação e os aviões são usados na guerra hoje em dia. Então, assim, a tecnologia, o uso da tecnologia é definido pela maneira que o homem interage com ela e o uso que ele faz dela, né? Então, para mim, com o algoritmo é a mesma coisa. Então, quando a gente vê no Grok, quando a gente vê nessas outras tecnologias, é só resultado de como os homens, o ser humano atua em cima dessa tecnologia. Por isso que eu acho importante ter regulação também. Né? Eu sempre bato nessa tecla. Regulação não é para atrasar o desenvolvimento, é para garantir que a gente pense nas consequências para a sociedade mesmo, que a gente consiga ter um jogo pelo menos nocivo, ou que a gente tente que seja um jogo menos nocivo para a sociedade. E tem gente querendo regulamentação, inclusive com um fato histórico que aconteceu, que diversos portais do Reino Unido se uniram com uma mesma capa nessa semana, com a frase Make it fair, que em português é torne isso justo. E justamente o fair, né, tem o AI junto, e eles, enfim, destacaram essas duas letras, fazendo menção à regulamentação da inteligência artificial e principalmente a questão dos direitos autorais. Pois é, assim, saiu o resultado já nos Estados Unidos, a Reuters já ganhou um primeiro processo, mas eu até escrevi uma coluna sobre isso, né? Semana passada. O fato da justiça dar ganho de causa para a IA não significa que vai ser o que vai ser usado como decisão. Né? A pressão política, a pressão pública é muito efetiva para fazer que se regulamente isso. Foi o que aconteceu, por exemplo, no caso da indústria musical. Né? O direito autoral ele foi criado por conta das partituras, né? Que se distribuía a partitura, então a partir disso se criou o direito autoral. Mas quando se criou aquele rolo que tocava piano, a justiça americana, né? Tinha um rolo, você botava no piano e tocava piano. A justiça americana determinou que quando você colocava um rolo daquele dentro de uma máquina, ele fazia parte da máquina, não mais da autoria do autor. Né?
Esse é um processo famoso em direito autoral, dos rolos, né? E isso foi revertido por uma lei que passou no Congresso e Senado americano. De outra forma, a decisão judicial era de que a máquina era dona daquele conteúdo, né? Então, a pressão pública é muito determinante. Eu até comentei, né, como talvez o fato hoje das Big Techs terem tanto poder mostra como o mundo mudou. Porque quando se passaram os direitos autorais, foi lá por 1900, no começo do século XX, né, 1900, comecinho dos 1900 aí, foi por conta da pressão dos artistas nos Estados Unidos. Então se passou o direito autoral, né? A pressão pública talvez ainda não aconteça, mas segundo a pesquisa aqui do Instituto Ideia do último ano, 73% dos brasileiros, aí a gente está falando aqui de Brasil, né, são a favor da regulamentação da tecnologia de forma geral, mas principalmente a IA. 12% falaram que são contrários e 15% sem saber se posicionar, não souberam responder. Olha, eu gosto, admiro esse entusiasmo brasileiro com direito autoral, mas a sensação que eu tenho é que para isso valer vai ter que passar nos Estados Unidos. Está muito claro, né? A gente está vendo agora, nessa questão de regulação, enquanto os Estados Unidos não determinam que vai ser a nova norma, não vai passar. Só para completar, eu falei do direito autoral. O direito autoral já existia nos Estados Unidos, mas não tinha direito autoral para execução mecânica, que é no caso do piano que tinha o rolo. Então se determinou que teria pagamento por execução mecânica também. E depois vieram outros direitos aí, mas esse é um ponto importante. E saiu também o Global Soft Power Index de 2025, que é um ranking que classifica as nações pelo nível de influência internacional, mas aí eles desconsideram o uso bélico ou militar. Os Estados Unidos se manteve em primeiro, mas assim, o que o relatório trouxe como uma grande surpresa foi a China desbancar o Reino Unido, assumindo a segunda colocação. O Brasil segue na 31ª há 3 anos. Mas aí a grande questão que eles estavam falando foi sobre a China. A gente já trouxe aqui até em outro episódio, justamente sobre essa questão das empresas americanas, como elas estão, né, no Apple, Microsoft e Amazon estão lá no topo como as mais influentes, mas a gente tem as chinesas crescendo aí. Mas, gente, é só andar na rua aqui. A quantidade de marca chinesa que a gente vê no dia a dia, carro elétrico, né? Como os chineses rapidamente têm... qual foi a última marca do Reino Unido que você interagiu? Sim, nem consigo lembrar. Que você tem na sua casa. Eu tenho um Land Rover. A empresa é indiana agora, tipo, né, propriedade indiana. E a tecnologia, de boa parte do que está no Land Rover, a Jaguar é da Land Rover, né? O próximo Jaguar, né, ele vai ser feito numa plataforma chinesa. Então, assim, eu estou comprando carro em inglês. Não é mais ou menos, não é inglês, né? Tem muita tecnologia chinesa ali embarcada, particularmente se o seu carro for elétrico. Hoje, quem lidera a tecnologia de carro elétrico no mundo é a China, ponto. Mas tem a Tesla, tá atrás. Ainda tem uma marca, eu acho que assim, os Estados Unidos, na questão de construção de marca, é imbatível, mas de tecnologia já não é mais, como também não é o Reino Unido. Em alguns setores, no geral, Estados Unidos na frente, mas em alguns setores específicos, a China já passou. E outra questão, assim, que a gente pode falar que bombou nas redes sociais, porque o pessoal gosta de polêmica, gosta também quando dá erro, foi a questão da IA da Apple transcrever Trump como racista. Então, aconteceu aí essa semana que, enfim, o pessoal da Apple já se manifestou arrumou, falando, né? falando que arrumou a questão. Inclusive, eles falaram que foi uma questão na interpretação do R. Mas outros especialistas falaram que isso é impossível, isso não aconteceria. Aí já são... A gente não vai saber opinar aqui como técnico. Acho que a gente volta para aquela questão da programação, né? Quem programa... e a Apple, de fato, não sei se de fato, mas está muito distante da Meta, por exemplo, né? Da proximidade. Claro, é uma empresa muito próxima do Trump, maior empresa, né? Em valor de mercado dos Estados Unidos. Então, é super importante aí para o próprio Trump. Eu acho que tem um outro poder de negociação. Mas o Tim Cook, né, o CEO, não me parece tão à vontade com o Trump quanto o Elon Musk ou o Zuckerberg, né? Não, perfeito. E até, eu não sei se eu falei certo, então quando escreviam Trump, aparecia racista, tá? Eu não sei se eu falei o contrário, talvez eu falei aqui, não... e aí também nesse sentido das Big Techs e, enfim, a OpenAI agora virando uma empresa com fins lucrativos, tem também a questão que ela lançou uma pesquisa aprofundada para os usuários pagantes. Então, são 10 consultas aqui, ó,
trouxe. São 10 consultas de pesquisa profunda por mês para quem é assinante Plus, Teen e Enterprise. E Edu também. E aí, quem já é... Calma que tem um nível. O Pro... São 200, que paga 200 por mês. $200 por mês. Né? Exatamente, deixa claro, $200 por mês. Agora vão poder receber 120 consultas, quando eram 100 antes. Acho que... Tá indo nesse caminho de tentar fazer com que as pessoas paguem? Eu acho que é natural que se faça com que as pessoas paguem, mas também é natural que surjam novos modelos de negócio, né? Acho que o DeepSeek... A gente teve aquele choque do DeepSeek com um modelo novo, um custo muito mais baixo, mas as tecnologias também vão ser implementadas pela OpenAI. Agora, é um desafio para essas empresas se manterem competitivas e no topo, né? É uma corrida que não tem um vencedor claro ainda. Acho que o ChatGPT tem uma grande vantagem, mas está longe de ser uma corrida definida. Aliás, assim, a gente está começando a corrida. Me parece que a gente está tratando isso como uma corrida de 100 metros, quando na verdade é uma maratona de muitos quilômetros. Né? Tem vários entrando também, né? Como você bem explicou no Tem, começo. assim, e provavelmente as empresas que vão dominar esse jogo nem existem ainda. Né? São empresas que vão surgir daqui 5, 10, 15 anos usando o que está sendo inventado agora. Assim, quando a Apple lançou o iPhone, ninguém imaginava que o Uber ia surgir. Por quê? Precisava do telefone, precisava do GPS no telefone. Se não tivesse liberado a tecnologia de GPS de satélite, que era uma tecnologia militar, para que os telefones também pudessem usar, também não existiria Uber, iFood e a série de aparelhos que precisam da sua localização para determinar ali como o serviço vai funcionar. Então a tecnologia está muito interconectada, né? É o satélite que funciona com o celular que está no bolso de todo mundo, que também precisou passar por um processo de baterias mais eficientes e assim por diante, para que a gente pudesse ter novas indústrias. Então, com a IA me parece que vai acontecer alguma coisa semelhante. Talvez os incumbentes, né, quem já está aí, não sejam os vencedores e provavelmente não vão ser os vencedores. A IA, as principais descobertas da IA generativa foram feitas dentro do Google. E hoje não é o Google que lidera essa corrida. O Google é uma empresa gigante, fatura bilhões, é super relevante, mas talvez não seja mais o Google que a gente conhece daqui a uns anos, seja uma empresa relevante. A IBM ainda é muito relevante, mas ela não é sombra do que ela já foi no passado. Perfeito. São essas notícias que a gente destacou hoje. Então tá bom, já falamos bastante hoje, acho que é suficiente. Obrigado, Yulia. Eu que agradeço. Bom, agradecer a todos vocês que chegaram até aqui, né? Lembrando que estamos nas redes sociais, agora está no Spotify também, né? Estamos no Spotify. Então a gente tá com um canal também no Ravache Pod, tá no Spotify, a gente tá nas redes sociais, tem alguns vídeos, tem entrevistas, trechos, né, das entrevistas que eu fiz lá no Web Summit também, no LinkedIn, no Instagram, TikTok, Threads, né? Todas essas redes a gente tem conteúdo lá. Muda um pouquinho em cada rede, mas tem os conteúdos. E lembrar que tem uma newsletter no LinkedIn que a gente publica cada 10, 12 dias, assim, com a frequência. Obrigado de novo pela presença e até a próxima. Obrigado, Yulia. Obrigada.